Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui com um convidado super especial para mim, pastor Fábio Dias. Mano, velho, se apresenta pra galera aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Dias, sirvo o corpo de Cristo como pastor. Temos um projeto aí, sou idealizador de um projeto chamado Igreja Sem Paredes, cujo nosso alvo são pessoas, em situação de rua, pessoas que estão passando aí por esse momento. E eu acredito piamente que é uma situação, eles estão em situação de rua e toda situação pode ser mudada através de oportunidades, pode ser mudada através de alguém que estenda a mão. E nós estamos aí através do projeto Igreja Sem Paredes para fazer isso. Nós estamos aí agora para estarmos realizando aí em julho a nossa 10ª edição, Peterson, do nosso retiro para pessoas em situação de rua. E, cara, vamos começar de uma forma diferente aí. Vamos nos apresentar. Eu queria saber de você, se você é nascido e criado aqui, se veio de fora para cá. Fala pra gente quem é o Fábio. O Fábio, filho de uma baiana, né? Mas nascido aqui no Distrito Federal, nascido aqui em Brasília. Cresci aqui, fui criado aqui e hoje resido em Águas Lindas de Goiás, ali no entorno. Cara, maravilha, hein? E fala pra mim aí, na sua caminhada aí, nascida e criada aí na Ceilândia City, já passou algum tipo de dificuldade, mano, velho? Cara, já, assim, quase todas que possíveis, né? Desde o envolvimento com coisas erradas, desde mesmo padecer necessidades, assim, durante um período, né? Assim, na infância, na adolescência, e crescendo, né? Vendo ao nosso redor, sempre com muita dificuldade. Periferia, né, cara? Periferia é mal vista, periferia é perigosa, periferia é um espaço onde o crime, por muitas vezes, predomina. Mas, graças a Deus, foi nessa periferia que Cristo me alcançou, que Deus me alcançou, mudou o meu ser e transformou o meu estilo de vida. E, assim, para você estar hoje lutando, né, por uma categoria, você já enfrentou algum tipo de dificuldade? Teve algum problema durante esse seu percurso aí que te levou para essa condição, mano? Cara, assim, algo relacionado, assim, de maneira intrínseca, nunca, né? Mas, assim, desde quando eu vim para Cristo, eu sempre tive essa dificuldade em aceitar, em ver dia após dia o número de pessoas em situação de rua está aumentando no Distrito Federal, no entorno, e aquilo foi me chamando a atenção. Amigos próximos que outra hora eram pessoas ali trabalhadoras, pessoas íntegras, com envolvimento com droga, com crack, depois eu vendo eles em situação de rua, amigos de infância, amigos de escola, depois andando pelas ruas da cidade, vendo eles nessa situação. Eu acredito que Deus foi gerando esse impacto, Deus foi gerando esse conformismo dentro de mim, ao ponto de querer fazer algo, ao ponto de querer se posicionar, ao ponto de querer buscar uma transformação para eles, querer buscar oportunidade para eles. Cara, é muito triste em relação a gente ver assim, nossos amigos de infância, né, em uma situação de calamidade, uma situação assim de drogadição, uma situação de rua mesmo, em condições precárias, sem ter condições de sair daquele lugar ali. Como é que foi para você ver alguém assim que você conhece? Beleza, a gente está andando aí na rodoviária, ou então nesses lugares aí, a gente vê um monte de moradores em situação de rua, mas nenhum você teve convívio, né? E quando você tem aquele embate de você ver alguém e falar assim, caraca, estudou comigo, andava comigo, né? Já almocei na casa dele, ele já almoçou lá em casa. Como é que é? Cara, é um sentimento assim, como eu posso dizer, indescritível, cara. É uma tristeza profunda, é um lamento mesmo da alma, é
É algo que machuca, é como se fosse um pedaço de caco de vidro, assim, rasgando o seu coração. E pior ainda, Peterson, é quando essas pessoas, você vê ela num dia e no outro dia você ouve a notícia que morreu por causa de um pedaço de pedra, por causa de uma dívida de droga, ou simplesmente por estar ali dormindo, né? Simplesmente por estar ali sentado, dormindo, sentado, descansando ou dormindo na calçada. Ah, cara, isso é um sentimento assim bem triste, é bem caótico mesmo, assim, que leva a alma assim a uma profunda extremo, tristeza, uma profunda tristeza assim extrema e que traz também bastante reflexões para nós. Eu vou te falar, tinha um chegado meu aí da igreja, né, não vou citar o nome, mas ele entrou nesse mundo aí das drogas e saiu da igreja e começou a trilhar esse caminho, passou a viver na rua, né? E teve um dia que a irmãzinha da igreja chegou em mim e falou assim: fulano te viu, você comendo um salgado, e ele queria ir lá, só que ele não teve coragem pelos momentos que vocês passaram juntos. Ele falou que você foi a única pessoa que estendeu as mãos, ajudou muito ele, porém ele não teve coragem de se achegar a você. Cara, nesse dia, para mim, eu tive um choro tão amargo, sabe? Um sentimento de incapacidade de ver um amigo meu ali naquela situação e ele ficou envergonhado de vir pedir comida para mim. Cara, e eu fiquei assim num sentimento tão... foi profundo que eu chorei 2 dias e saí para buscar ele. Cara, chega a minha emoção. É difícil, cara, porque assim, vivemos momentos dentro da igreja de comunhão, sabe? Louvando, adorando a Deus, e ver ele assim numa condição de rua e eu não poder ajudar, e ele vê eu me alimentando e ele não ter condições de se alimentar. Aquilo ali para mim, cara, foi um embate, foi um impacto tão grande na minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo para mudar essa situação, porque você vê pessoas, você fica triste, mas quando você vê um amigo, um familiar passando por essa situação, cara, é a mesma coisa de você estar ali, né? E essa pessoa, ela merece uma oportunidade de mudar de vida, de melhorar. E isso, para mim, é ser cristão, é você sentir a dor do seu próximo, né? E naquele momento ali eu não pude acolher. E eram 2 pessoas ali, só que eu não sabia que ele estava naquele ambiente ali, que era em Taguatinga, ele ficava mais no plano piloto. Então, assim, eu passei a procurar ele, só que eu não achei ele naquele momento. Em um outro momento, eu consegui encontrar ele e conversar com ele. Então, aquele choro embargado, eu pude colocar para fora, falar para ele que eu amo ele, independente da situação que ele se encontrava ali. E por isso que eu perguntei para você a respeito de como que é você ver um conhecido seu em situação de rua, sendo que aquela pessoa às vezes tem casa também, né? E tá lá por conta das drogas. Como é que esse sentimento? Você já sentiu isso que eu expressei aqui agora, que você já chegou a sentir essa emoção, cara? Cara, já. Assim, quando começamos a desenvolver esse trabalho, tinha alguém que cresceu conosco, né? Tava nas ruas, no crack, era homem afetivo. E por desavenças em casa, conflitos, foi parar nas ruas, né? Na drogadição. E evangelizamos um dia ele nas portas ali das Casas Bahia, ali no centro da Celândia. E passou alguns dias, nós oferecemos ajuda, tentamos levar para casa de recuperação. E uma das coisas que mais impede a galera que está em situação de rua ir para uma casa terapêutica, uma casa de recuperação, tentar uma reabilitação, tentar uma recolocação na sociedade, é o orgulho, cara. E ele não quis ir. Dias depois nós ficamos sabendo que ele morreu, né? Veio a óbito, mataram ele, por causa de dívidas de droga.
E, tipo, como eu te falei, rasga o coração. Já tivemos pessoas também que foram para o retiro e, após a saída do retiro, também perderam as suas vidas por causa da droga, perderam as suas vidas por causa de dívidas de droga. Ficaram uma semana na casa de recuperação, saíram da casa de recuperação e uma semana depois nas ruas. Ano passado mesmo, teve o Everton que foi pro retiro, do retiro foi encaminhado para uma casa de recuperação, ficou lá uns 10 dias, saiu, depois chegou até nós a notícia que ele tirou sua própria vida lá no centro de Taguatinga, né? Se enforcando com uma blusa numa árvore. Então, assim, cara, é um tipo de sentimento que não é bacana, não é legal de se sentir. E tipo que traz um sentimento de impotência às vezes para nós, né? Que a gente pensa que vai fazer, vai acontecer, só que a gente tem que entender que existe algo mais sublime, a gente tem que entender que existe algo mais excelso do que o nosso esforço aqui, do que a nossa correria aqui para tentar libertar esses irmãos, esses amigos, essas pessoas que estão em situação de rua, que é o plano de Deus, né, cara? Se eles ouviram o Evangelho, se arrependeram, se eles ouviram o Evangelho e verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo, e isso foge da nossa lógica, isso foge da nossa capacidade cognitiva, foge da nossa capacidade teológica, religiosa, dogmática, e entender que Deus ele tem um plano em toda e qualquer situação para cada um de nós, inclusive para eles. Cara, eu fico vendo assim, fala para mim aí, quando foi que começou esse projeto? Deu start, assim, falou assim, cara, vou começar. Quando foi? Cara, pelo incrível que pareça, eu estava vindo pregar na Celândia. Minha esposa já estava na casa da minha mãe com uma amiga nossa, Helena, que hoje está até em Portugal. E eu vindo, né, com a roupa, no ônibus, a Bíblia, alguns livros, e já vendo a situação nas ruas ali da Celândia, Taguatinga, no entorno, eu falei, cara, será que as igrejas não estão vendo isso? Será que as lideranças eclesiásticas, religiosas, não estão observando que dia após dia está aumentando o número de pessoas em situação de rua, pessoas perdendo a luta contra o crack? E eu vindo me questionando, e quando eu desci do ônibus, eu fui atravessar as ruas, atravessei 2 pistas, né? E eu vi um cara engatinhando. Na hora que eu atravessei a pista, eu olhei pra ele e foi como se Deus desse um tapa na minha cara. Falou, cara, tu tava me questionando agora dentro do ônibus e você tá vendo ali uma situação para você se mover em direção, para você fazer algo e você vai ficar calado, você vai passar direto, você vai se omitir. E eu me lembro que eu dei um start no meu coração, na minha cabeça. Eu já fui no mercado, eu me lembro que eu comprei água, suco, biscoito, salgadinho. E quando eu cheguei perto dele, pasme, cara, ele tava comendo fezes de animal. E aquilo mexeu comigo assim de uma maneira tão impactante que eu falei, cara, levanta, para de colocar isso na sua boca, come aqui, para com isso, cara. Como é seu nome? Comecei a conversar com ele, né? E a partir dali começamos com alguns evangelismos. Quando eu cheguei em casa, conversando com essa minha amiga Helena e a minha esposa, falei, cara, a gente tem que fazer algo. A gente questiona tanto, a gente julga tanto, e nós estamos fazendo o quê? Esse inconformismo dentro de nós tem que nos levar a agir. E começamos a fazer alguns evangelismos nas ruas da Celândia ali, fazendo mesa de café da manhã, levando corte de cabelo. E depois surgiu a ideia, eu vi no Facebook um cara do Rio de Janeiro, Alan Basílio, pastor Alan Basílio, sou amigo dele até hoje. Inclusive ele veio em um dos nossos retiros. Ele fazendo esse retiro para pessoas em situação de rua e também missão Raab, para encontro para as prostitutas, né? Cara, eu fui lá, chamei ele no Facebook na época. O cara, na maior humildade, perguntei para ele, falei, tenho vontade de fazer aqui no Distrito Federal, em Brasília. Você pode me dar uns toques? O cara me deu uns toques, o cara me deu toda a direção. Aí esse pastor se tornou um amigo, se tornou uma referência para mim. E já tinha também o Davi do Reino, né, que fazia esse trabalho aqui em Brasília também, de maneira bem eficaz também.
Eu peguei e falei, cara, mas aqui em Brasília ainda não tem um retiro, tem uns evangelismos, e eu conversei com o Alan, vou fazer. E a gente bolou, falamos assim por exemplo, em abril, vamos fazer, em maio estava sendo feito o retiro. O primeiro retiro, lá em 2017. 2017? O primeiro retiro para pessoas em situação de rua. E como é que foi aí? Desde falar assim, vamos fazer, até o momento de acontecer, cara. Cara, aí a gente, mas tem que alugar uma chácara, a gente não tem dinheiro para alugar uma chácara assim em um mês. Aí eu me lembro até hoje, o pessoal, os pastores, pastora Kátia e o seu esposo, aí na época lá a pastora Rose, eles têm uma chácara, né, ali em Braslândia, chamada Peniel, eles são da Igreja de Cristo Grande Luz, ali em Águas Lindas, pastor Rodrigo, e assim, nós conversamos com eles cederam a chácara pra gente, acreditaram no trabalho, e lá fizemos 5 retiros lá, em Peniel, e assim, aí a partir do segundo, terceiro, a gente, não, cara, a gente quer pelo menos dar uma oferta simbólica. E assim, o primeiro, eu me lembro que eu peguei o salário da minha esposa, botei no retiro, peguei o que eu tinha no banco, botamos para fazer o retiro. Veio o pastor Marcondes, que é o meu pai na fé, é meu herói. Eu falo, pastor Marcondes é meu herói, é meu pai na fé, um cara que me ensinou a amar vidas, um cara que tem um trabalho excepcional ali na 1/3 da Ceilândia Norte. Acho que já foi até lá no Quadradão, é lá perto onde o pastor Jonatas lá para o Reino também trabalha, né? Sim. É aquela igreja lá que dá o suporte pra gente, é desse do pastor Marcondes, é um cara Vou lá assim, para conhecer. É um cara assim que tem um coração voltado para Jesus. Uma igreja que tem 10 pessoas, e o cara faz um trabalho que a igreja que tem 200, 500 membros não faz. É mesmo. Cara, de terça a sábado, tá com café da manhã lá para pessoas em situação de rua, banho, direcionando para casas de recuperação, fazendo contagem, levando pessoas para fazer testagem rápida, exames rápidos neles. É um cara, é meu herói, cara. E assim, e ele junto comigo na linha de frente, com minha esposa, aí tinha o Kelvin, tinha a Helena, alguns amigos próximos. Cara, e a gente foi desbravando, pedindo doação ali, pedindo aqui, e quando foi ver, esse primeiro retiro aconteceu assim, de maneira sobrenatural, assim. E me fala aí, como é que foi? Beleza, vou fazer um retiro para pessoas em situação de rua. Mas não é igual um retiro, né? Que você vai lá, você faz o cadastro, fala assim, não, quem vai participar paga R$20, R$30. Vocês pegaram o quê? Uma condução, foi lá e buscou todo mundo, levou? Aí foi um outro BO que a gente teve que equacionar, né? Eu me lembro que a gente conseguiu uma Kombi com um amigo nosso. Falou, cara, é o seguinte, nunca teve esse trabalho aqui em Brasília, nunca houve nada parecido aqui em Brasília. No país, o que eu vi foram poucos. É o seguinte, a gente vai pegar... Na quinta-feira a gente leva as coisas tudo pra chácara. E a gente conseguiu um ônibus, por incrível que pareça, a gente conseguiu um ônibus. E conseguiu uma Kombi. E a gente saiu Isso em um mês. Isso em um mês. E a gente saiu evangelizando com essa Kombi no dia do retiro. E esse ônibus a gente usou para pegar uma galera de casa de recuperação, para participar também desse retiro, né? Foi o pessoal da Acreditar e o pessoal da Vim de Vida. E eu me lembro que a gente pegou e saiu abordando as pessoas. Cara, tu quer participar de um retiro espiritual, um retiro de... Não é como se fosse de igreja, mas não é de igreja. Do projeto chamado Igreja Sem Paredes, você vai ficar lá 3 dias. Se alimentando, comendo, dormindo. E se no domingo você não quiser ir para uma casa de recuperação, a gente vem te deixar aqui no lugar onde a gente pegou. E a galera foi entrando dentro dessa Kombi. Aí dentro do ônibus, a galera vindo das casas de recuperação, quando viu pessoas em situação de rua, foram parando também, foram chamando, botando dentro do ônibus. Eles mesmos. Eles mesmos começaram a evangelizar. E quando a gente foi ver, tinha lá uns 50 a 60 encontristas, cara, no primeiro retiro, para pessoas em situação de rua. Caraca, velho. E assim, foi aquele negócio, Aí as pessoas vendo, né, o cartaz que a gente fez, aí pastores, amigos... Cara, deixa eu ir lá participar, pelo menos pra lavar o banheiro. Eu falei, cara, não tem um pregador, tu quer lavar o banheiro, tu vai pregar. Aí os que já chegavam, deixa eu ir pregar lá, a gente já cortava, né? Agora os que falavam, mano, deixa ela servir de alguma maneira, pelo amor de Deus. Vai pregar. Deixa ela servir, nem que seja lavando no chão, servindo água pra eles. Eu falei, mano, tu vai pregar.
E foi dessa maneira que a gente escolheu os primeiros palestrantes, assim, lá desse retiro. E eu me lembro de todos que foram lá nesse primeiro retiro. Na verdade, eu me lembro de todos os pregadores, assim, desde a primeira edição. Ficou marcado. Tipo, fica marcada. É 3 dias, assim, os melhores 3 dias do ano da minha vida. É mesmo. É, cara. E agora, como vai ser o 10º agora, eu posso falar que eu vou ter um mês, assim, inteiro de retiro, né? A preparação é bem árdua, né? É árdua, cara. Porque é um trabalho que não tem holofotes, é um trabalho que não enche igreja, é um trabalho que não tem visibilidade, é um trabalho que não é atrativo. Por muitas vezes nós sofremos até preconceito das próprias igrejas, das próprias lideranças por esse tipo de trabalho, entendeu? Por estar buscando quem está envolvido com crack, por estar buscando quem está na rua, por estar buscando quem está fedendo, por estar buscando quem roubou a família, por estar buscando essas pessoas que, para muitos, não somente para a população em si, mas dentro da esfera religiosa, dentro da esfera política também, são invisíveis sociais. Eles são invisíveis sociais. E não deveria ser para a igreja, mas por muitas vezes é também. Então, alguém tem que fazer barulho, cara. Alguém tem que ser o despertador. Alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente entende que se eles forem salvos, se eles forem alcançados, não é pelo suor do nosso trabalho, do nosso esforço, mas é pelo sangue de Cristo. É Cristo que vai fazer a obra. A gente só está se disponibilizando. Quando é um congresso que você anuncia, vai vir pregador, cantor de fora e tal, né? Holoforte. É isso que você tá falando aí. A negada busca isso aí, a galera busca isso aí, né? Holoforte. E é um trabalho árduo, né? Para os invisíveis. Você está dando 3 dias para essa pessoa se preparar para receber em Cristo a libertação e para essa pessoa entender que se ela quiser mudar, quiser melhorar, né, tem que passar pelo estreito ali. Vocês acolhem do jeito que está e mostra para elas que compensa ela sair daquela situação, não é isso? Sim, cara. 3 dias lá que eles vão... É uma coisa que a gente sempre fala com eles lá, vamos descansar de verdade, porque muitos nem sabem quanto, alguns têm mais de anos. Como é que dorme, filho? Que não dorme, né? A gente fala isso pra eles, vocês vão ter 2 noites de sono, vocês vão dormir, vocês vão comer bem, vocês vão banhar no quente. No primeiro retiro eu me lembro que o pessoal, quando chegou lá, o pessoal, água é quente, pastor? Eu falei, é quente. Pode ficar quanto tempo? Eu falei, quanto tempo vocês quiserem ficar banhando, pode ficar, tem banheiro aí pra todo mundo. Caixa Clara tinha à disposição muitos chuveiros, né? Então, assim, a galera se amarrava de poder tomar um banho, de poder... Um banho de verdade. Um banho de verdade, de poder ter um creme para passar na pele, cara, um desodorante, coisas assim tão... É simples para você, mas isso aí é surreal. Surreal para eles, assim, coisas tão comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e para eles foram coisas assim, parece uma parada de outro mundo, parece algo assim... Mas E pra eles de outro mundo. Mas agora, cá pra nós, você nunca foi chamado de louco, não? Por quê? Imagina aí, o cara pegar uma combinha, um baúzão aí, encher de gente que ele não conhece, morador em situação de rua. Bora ali, vamos, bora. Como é que é? Ah, cara... Não, para pra pensar aí pra você, não é louco isso aí? Eu já ouvi muitas coisas. Até pra eles. Sim, eu já ouvi muitas coisas, cara, isso que tu faz não enche igreja, isso que tu faz não dá dinheiro. Eu já ouvi isso, mano. E o pessoal às vezes olha assim, até mesmo eles, quando a gente aborda eles na rua, cara, um retiro, fala pra morador de rua. Eu falo, já... Teve pessoas que pensam que a gente queria juntar um monte dentro da chácara e matar, pô. A galera já pensou isso. Mas é meio louco, cara, isso aí. Os primeiros, assim, os 2, 3 primeiros, 4 primeiros, eles ficavam receosos, assim. Lógico. Rapaz, esses bichos querem matar a gente. A gente começou o evangelismo na sexta, 7 horas da manhã e vai até 7 horas da noite, 5 horas da noite. E antigamente pra gente botar 50 pessoas era o dia todo.
Hoje, assim, graças a Deus, entre eles, cara, e isso me traz uma felicidade profunda no meu coração. Isso traz um gozo na minha alma. Por quê? Porque entre eles hoje nós somos conhecidos. Então, quando... É o mais importante. Sim. Né? E não somente a Igreja Sem Paredes, tem o Nossa Ação Diária, que é a Roberta, tem a ONG Por Amor, a Fatinha, tem o Pastor Marcondes, tem... Faz essa junção toda? Sim, não. Tem o Pastor Jonatas lá para o Reino, um amigo nosso, você chegou a conhecer. Tem o Rafael do Missão... Tem um Rafael que faz o trabalho em Taguatinga, tem um Tom que faz um trabalho em Planaltina. Então, assim... Tem uma galera que se move e a gente consegue ajuntar forças para o retiro. Esse último retiro deu 2 horas da tarde, a gente teve que parar o evangelismo. Porque já tinha a capacidade toda, né? Que a gente trabalha em cima daquilo que arrecadamos e de acordo com os dormitórios consegue comportar na chácara. Então, assim, quando deu 2 horas, o pessoal, Fábio, chegue, e eu querendo levar mais... E nesse eu brinquei, porque deu 99, o pessoal chega, não tem mais vaga, eu fiquei brincando, eu falei, não. Tem a parábola lá de Lucas 15, que as 99 estão segura, falta uma. E chegou. No retiro. O pastor Marcondes levou a que faltava de noite, de madrugada, chegando gente. O primeiro dia já tinha acabado, eles dormindo e o pastor Marcondes chegando com gente. É mesmo, velho. Chegando com a galera pra participar lá conosco lá. E como é que é o impacto disso na vida deles, cara? Fala, não só na vida deles, né? Mas assim, eu acho que o impacto maior é na vida de vocês, né? De estar realizando um trabalho como esse. Cara, assim, Peterson, como eu te falei, esse ano vai ser o 10º, como é 3 dias, eu vou ter um mês, é o melhor mês da minha vida. Então, assim... a gente pensa que está abençoando, cara, mas os verdadeiros abençoados somos nós. Nós estamos pensando que estamos lá edificando a vida deles, mas a verdadeira edificação vem para nós. E assim, muitos assim, igual a galera às vezes fala, poxa, velho, tu faz um retiro, 100 pessoas esse último, o outro 80. Leva quantos para casa de recuperação? 15. Quando é uma colheita feliz, 20. Se levar um, meu irmão. E quando se recupera? Eu falo, cara, 2, 3, 5. E o cara, pô, mas vale a pena? Eu falei, vale, cara. Eu falei, vale. Pergunta, né, velho? A gente hoje tem contatos aí de uma pessoas. Alma, cara. A gente tem contato hoje aí de pessoas aí, cara, que participaram do primeiro e saíram das ruas. Voltou pra casa, voltou pra esposa, voltou pros filhos, tá trabalhando. Oferta hoje... pra gente alugar a chácara, oferta na alimentação, oferta na carne. E quando tu olha assim, tu, pô, mano... Aí tu lembra, né, cara? Passa um filme, o coração amolece, o olho enche d'água, passa um filme, tu, pô, mano, onde eu peguei esse cara? Onde ele tá hoje, mano? Muitos mandam foto pra gente, olha, pastor, hoje eu tô passando férias aqui com a minha esposa. Pastor, obrigado. Obrigado. E eu falo, pô, cara, isso pra mim... é melhor do que dinheiro na conta, ó, cara. Eu falo isso com um coração singelo, eu falo isso com um coração bem temeroso, bem zeloso perante Deus, cara. Que ele se conhece, né? Ele conhece, ele sabe a nossa intenção. E isso pra mim não tem congresso, não tem conferência que eu vá pregar, não tem dinheiro que eu possa ganhar, não tem posição, status que eu possa conquistar que traga uma alegria mais plena ao meu coração do que ver uma pessoa dessa restaurada, mano. Cara, e assim, às vezes a pessoa não entende a destruição que a droga causa na vida de uma geração. Se um pai de família desse se envolve, cara, além dos parentes que fica sensibilizado ali, a família destruída, desestabilizada. Então, assim, os herdeiros, né, pode vir sofrer a mesma coisa, porque isso é hereditário, isso é uma maldição na vida deles ali. Então, assim, se vale a pena, cara, fazer ir para 1000 pessoas e salvar uma, meu amigo, cara, é uma família sendo restaurada, é uma vida que pode ganhar vidas, não é isso? É isso, eu sempre brinco, o pessoal que fica doido, fala, alguém vai com o Fábio pra rua pra colocar o limite nele, pra colocar o freio, porque se deixar, mano, eu levo.
se deixar eu levo. E quando chega lá, nem que a gente dê as nossas camas para eles dormirem. Se deixar eu levo. Eu tenho um sonho ainda de achar uma chácara por aqui para fazer para 500, 600. Nós vamos. Nós vamos fazer isso. Antes da pandemia nós fazíamos 2 por ano, né? Estávamos projetando começar a fazer 3 por ano. Voltar a fazer 2 por ano. Alcançar mesmo pessoas, restaurar famílias, ser agente de restauração, ser o cara que vai constrói a ponte, entendeu? Para aquele filho, aquele esposo, aquele marido, aquele pai poder voltar para casa. Não somente evangelizar ele, evangelizar a família dele e fazer esse reencontro. Cara, não tem preço. Me falta palavras. Eu não consigo verbalizar o sentimento, eu não consigo verbalizar a alegria. Muitos falam aí que o sonho deles é ir fazer missão na Europa, pregar no mundo todo. O meu sonho já é o contrário. Eu peço isso para Deus todos os dias. Minha esposa é minha testemunha, que eu peço todos os dias para Deus, por favor, Deus, Senhor, me leve para os lugares mais escuros da terra. E deixa eu ser luz lá. Deixa eu resgatar. Deixa eu servir. Me usa para resgatar. E, cara, não sei nem o que falar. Mas cara, é impactante. Assim, já teve uma história que ficou assim, marcada durante, são 9 retiros, né? Ou esse vai ser o 10º. Durante esse tempo aí, teve alguma história assim que te impactou? Cara, 2. Na verdade 3, né? Teve a do Everton, a última. Mas assim, foi no nosso último retiro, antes do... penúltimo, na verdade. Foi a 4ª edição. A gente, evangelizando ali na administração, conseguimos levar o seu Marcos, né, para o retiro. Assim, estava bem debilitado, sem forças mesmo. Na sexta-feira ele nem participou dos cultos, das atividades, ficou deitado. Aí começou a convulsionar. E a gente tem todo um cuidado, né, na nossa equipe. Sempre vai pessoas que têm cursos de primeiros socorros, enfermeiros. E nós fazemos em Braslândia, justamente por ser perto do hospital. Nós avisamos que tem uma demanda de pessoas com abstinência, que pode ocorrer esses fatos. E nesse dia, por ele estar sem documento, quando ele convulsionou, nós não conseguimos atendimento em Braslândia, nós não conseguimos na UPA da Celândia, no hospital de Celândia. Cara, a gente rodou, se for juntar UPA e hospitais, nós rodamos umas 10 localidades. E eu me lembro, eu peguei e me recordei, falei, cara, tem dinheiro, ficou dinheiro no caixa do projeto. Porque é uma coisa que eu carrego comigo, entrou para o retiro, vai ser gasto no retiro, com as pessoas do retiro, eu tenho isso comigo. E eu me lembro que a gente acabou pagando uma consulta para ir lá no Ananeri, um hospital particular que tem ali perto do Taguatinga Shopping. E eu me lembro que a menina, quando ela entrou, a gente começou a falar que estava fazendo um retiro para pessoas em situação de rua, ela já começou a achar aquilo loucura. E uma consulta que começou ali bem cara, mano, ela terminou nós pagando só os materiais que a clínica usar, né? E ela aceitando Cristo, se reconciliando com Cristo, lá no balcão desse hospital. É mesmo, cara? Foi. E quando a gente voltou, no sábado, o Marcos participou, o seu Marcos lá participou com a gente do culto, já bem alegre, né? Sábado, domingo. E ele voltou para casa, ele morava ali perto da Celândia Sul, perto de onde nós pegamos ele. E semana sim, semana não, nós íamos lá visitar ele. E ele, eu batizei, eu vou me batizar. Eu aceitei a Cristo, eu vou me batizar daqui tantos dias. E nós, e aí, cara, e o batismo? Parei de beber, não tô usando mais droga, tô aqui na minha casa. Aí nós íamos na casa dele, morava nos fundos de uma casa. E em determinado dia, quando nós fomos, né, a gente chegou lá, a mulher falou que ele tinha falecido, né? Convulsionou dentro de casa, não tinha ninguém para ajudar ele. Cara, e aquilo me marcou, porque eu me lembro que eu questionei muito Deus. Eu falei, poxa, ele ia batizar, ele ia ser um testemunho vivo, ia ser uma carta viva. Ele poderia alcançar inúmeras outras pessoas. Eu me lembro, sabe quando a gente erroneamente se revolta contra Deus? Eu me revoltei nesse dia, quis chamar Deus com X1, sem entender, né, os planos dele. E depois o Espírito Santo foi
nos confortando, foi nos consolando, e nós fomos entendendo, né, que ele não foi tragado pelo inimigo, ele foi colhido por Deus. E essa para mim foi a mais impactante. E uma outra foi um pastor. A primeira casa de recuperação que eu preguei foi a dele. Aí, nos percalços da vida, foi pra rua, foi pras drogas esse pastor. Cuidava de uma casa de recuperação. Ele cuidava da casa e desandou e foi pra rua. E a gente procurou ele em Brasília, em tudo. Aí nesse dia a gente teve um colega nosso de Braslândia, que foi, rapaz, vou evangelizar, temos aqui em Braslândia. Aí quando eu chego lá do primeiro evangelismo vindo da Celândia, ele chegando de Braslândia também, né, com alguns dentro do carro dele, e a gente vindo nos carros particulares cheios e com a Kombi cheia. Aí na hora que eu entro dentro daquela chácara eu já vi ele. E ele pensou que eu não tinha reconhecido ele. E eu fui deixando. Aí quando chegou a noite, a gente sempre fazia uma mesa, né? Lá a equipe ficava conversando, ficava orando, testemunhando, falando sobre o retiro. E ele passou, gente, tem café? Eu posso beber um pouquinho de café? Aí eu peguei e falei, pastor! Falei o nome dele, né? Que eu não vou citar aqui. Falei, pastor! Senta aqui conosco. Ele, eu posso? Eu falei, pode. Aí você me reconheceu, eu falei, o senhor acha que eu não ia te reconhecer? E eu me lembro que no culto do sábado lá na casa, eu chamei ele lá na frente e falei pra ele, né, que não existe esse pastor, cara. Não existe. Não existe. E eu me lembro que eu pedi uma bacia com água e uma toalha. Eu me lembro que nesse culto lá à tarde, no sábado, eu lavei os pés dele. Eu peguei e falei, cara, não existe esse pastor. E Deus vai te levantar de novo. E hoje ele tá aí, nos Ribeirinhos, fazendo missão. Tá aí pro estado do Pará, tá rodando no interior, fazendo missão. Voltou a pregar o evangelho. E, assim, essas histórias assim, são muito impactantes, né, cara? Assim, e traz impacto também, tantas pessoas que nós conhecemos, tantos pastores, sim, amigos, colaboradores, pessoas que colaram no primeiro estão junto conosco até hoje. E cada retiro é uma história, cada retiro tem a sua história, cada retiro tem o seu impacto. E como é que é o trabalho de vocês aí em paralelo, né? Que, assim, eu conheci vocês naquele impactante culto do Natal, em que eu estava na lona aquele dia. Eu estava quebrado. Eu até me emociono porque, assim, Deus é lindo nas nossas vidas. E eu passei, assim, um Natal meio que diferente, sozinho, isolado, né? Tava bem para baixo e recebi a ligação. O pessoal viu o seu canal e tal, queria que você fizesse uma filmagem aqui e tal. Falei, eu vou. E nem perguntei o que era. É aqui na 3. Falei assim, não, eu vou, né? Aí eu não ia sair para canto, não ia fazer nada, moço. Aí eu só tomei um banho ali rapidinho ali e fui lá para 3. Aí cheguei lá, vocês estavam lá, numa ceia maravilhosa, que eu vou te falar, não é arroz e feijão, é uma ceia de verdade, como você faria na sua casa, fizeram lá. Só que a forma que Deus falou comigo foi no momento que eu vi um trailer, o cara tomou um banho, vestiu uma roupa e falou, cara, hoje eu posso ver a minha mãe, né? Hoje eu vou ver a minha mãe. E assim, eu tava com o coração contrito, amargurado, porque a minha família não tinha lembrado de mim. Só que Deus lembrou de mim, fez alguém ligar para mim e falar, vem aqui para você ver o que é, né? Se sentir humano de verdade. Cara, o que é para você um banho? Cara, um banho ali na rua do Natal é dignidade. Um banho para essa galera, né? Aquilo que você não valoriza.
é dignidade. E vocês levando dignidade. E ali eu comecei a entender um pouquinho do que é o trabalho de vocês. Porque enquanto vocês estavam ali, às vezes eu estava um pouco afastado, eu estava conversando com Deus, e Deus me mostrando de longe ali o que acontecia, sabe? Parecia que eu estava flutuando e olhando assim de cima para baixo, e vendo o que estava acontecendo. Cara, eu consegui ver em câmera lenta tudo que acontecia naquele lugar ali. O acolhimento, cara, a forma que as pessoas eram tratadas ali, no servir. Porque vem aqui, escolhe a sua roupa, vai ali, toma um banho, fica cheiroso, corta o cabelo e vem se alimentar. Cara, sabe? E eu vendo assim, ó, tudo em câmera lenta, Deus me mostrando ali o que é amor. É sobre isso. E engraçado, né? Naquele dia, a nossa ação, nós nem fizemos na rua, o Igreja Sem Paredes em si, né? Ali nós fomos apoiar o pastor Jonatas, né? Ali foi uma ação para o reino. É como eu brinco, eu falo que o retiro é nosso, e ele fala também, ele fala, bom, aqui é nosso. Então eu falei, então tamo junto. Mas ali, eu falei, mano, eu vou hoje servir com vocês. Que o nosso vai ter no outro fim de semana, na casa de operação. Você até foi lá também, né? Fui lá. Aí Vamos falar sobre isso também. Sim. Porque como nós vimos que ele já ia fazer, nós, então não vamos fazer na rua, vamos fazer na casa de recuperação. A gente apoia o que ele vai fazer na rua, como ele apoia a gente no retiro, e vamos fazer na casa de recuperação. O importante não é quem faz, o importante é que tem gente fazendo. Exatamente. E eu gosto muito do Jonas, porque ele pensa igual eu. Ele, a Roberta, a Fatinha, esse pessoal, eu me dei bem com eles, porque eles pensam igual eu. Não importa quem tá fazendo, o importante é quem... Não importa quem está fazendo, na verdade. Isso, né, o importante é que está sendo feito e Jesus está sendo glorificado. E pessoas estão sendo alcançadas. E eu falei com ele, eu falei, mano, eu vou te servir, deixa eu te servir. Eu brinco com ele direto, eu falo que ele é meu missionário preferido. Aí subimos para lá, e você como é que é as coisas? Lá nos encontramos, aí top, ali o que eles fizeram ali, a gente podendo servir eles ali. Cara, é impactante. Em outras ações de Natal que fizemos também na rua, um ano antes nós fizemos, né, Natal na rua, mas com Jesus. A gente levava a galera ali para 3, eles tomavam um banho ali, cortavam o cabelo, depois nós levávamos ele para a igreja Novo Tempo, ali, pastor Ronivaldo, um amigo nosso, ali no Setoró. E ali nós fizemos uma ceia, um culto, uma cantada de Natal para eles também. Assim, aí eles eram os donos da festa, a gente falava isso pra eles, que é pra vocês, não é pra gente, a igreja está aqui pra te servir. E assim, ano passado lá com o Jonas foi muito impactante, cara, ali ficou marcado pra mim também, foi muito impactante, e é isso, é sobre às isso. Vezes aquela ação ali foi pra gente, sabe? Sim. Né? Porque às vezes você pensa assim, que é pros moradores ali, cara, não, foi pra mim, aquele dia ali, cara, me salvou, cara. Cara, me deu um fôlego. Sempre dá. É o que eu falo pra você. Você vai pirar no retiro, na experiência lá junto conosco. Rapaz, se eu já tô me emocionando aqui, meu irmão. Cara, e ultimamente eu tô emotivo pra caramba, velho. Tô sentindo que Deus tá transformando a minha vida de uma forma diferente. Amém, glória a Deus. Que eu vou te falar, cara. Deus tem me levado pra lugares que às vezes você não pode entrar, mas eu entro e o pessoal se alegra. E eu não preciso falar um ar sobre religião, mano. Só a minha estada ali, só o modo de agir, Deus toca nas pessoas naquele ambiente, sem eu falar uma palavra sobre a Bíblia. Agora, quando eu sou perguntado, aí vem a facada. Aí tem que falar. Meu irmão, aí eu vou te falar. Quando eu sou confrontado nesses ambientes aí vem uma facada. Né? Porque você me perguntou, você me provocou, né? Mas assim, eu tô criando conexões e hoje, que nem lá, no sábado, a gente foi lá na 3. O Mano FL e a Débora Alencar, o Mano FL, ele tá lançando aí Jesus Cristo nas Quebradas. Justamente para fazer esse trabalho aí de levar o rap, um linguajar diferente, não só o rap, mas tem pessoas que cantam hinos, né? Mas assim, é uma forma diferente, né? Entender o ambiente, de né? pregação.
Cara, se você vê o tanto que foi impactante essa galera cantando lá, então, esse ano a tendência é ser diferente. Por quê? Que Deus une, né, propósito. A gente se conheceu há um ano atrás, praticamente. E esse final de ano não será mais o mesmo. Por quê? Amém. Essa galera, meu irmão, essa galera eu vou levar todinha em peso. Eu já comecei a falar com eles, porque aquele fim de ano que eu passei lá, você não tem noção do que pode acontecer agora, né? Quando você se depara com um louco igual eu, que estou fazendo conexão em tudo quanto é lugar, justamente para a gente impactar de uma forma diferente. Não interessa quem está fazendo. É isso que você está falando aí. Não interessa. Interessa é que vidas estão sendo impactadas e transformadas. Se eu preparar tudo esse negócio aqui e lá o pessoal falar assim, não, é do pastor Fábio, mas que seja. Olha o tanto de gente que vai ser impactada com essa obra aí, meu irmão. É como você costuma falar, né? O pessoal fala, pô, lá o retiro, o seu retiro, não sei o que eu falo. Não, cara, é nosso. É nosso. É nosso. E outra, é de Cristo, pronto. Sim. É de Cristo. Cara, e esse ano... É porque tem que ter uma liderança. Sim. Mas isso aí não quer dizer nada. E esse ano eu tô, assim, com uma santa expectativa que... É muito pastor doido. Mas mesmo. É muito cristão doido. Tem católicos também que estão conosco também. E cola pra cá. Tem pessoas que não aderem a religião nenhuma. Sabe onde é que eu tava aí? Domingão? Domingão eu fui numa... como é que fala? Numa igreja católica, que eles estão fazendo um movimento aí. Meu irmão, e lá tava eu, uma voz na periferia. Agora você pergunta para mim se tem a ver com religião. Se estão pregando a palavra, se estão fazendo... Meu amigo, fui lá. Eu tava lá na paróquia... Eu vou lembrar aqui daqui a pouco aqui, aí eu te falo. Na paróquia. Então, cara, um cristão, né? Que assim, eu sempre fui mais quadradão. Assembleiano mesmo. Entendeu? E eu não nego as minhas origens. Só que de um ano para cá, Deus tem feito algo diferente na minha vida, e é isso. Todo mundo precisa ser alcançado, mano. E se sou eu a pessoa que vai adentrar aquele recinto ali, então que seja. Eu vou lá abraçar, independente da sua denominação. Eu fui num lugar que você nem imagina, dá medo de você olhar assim, ó. De fora, você tá entendendo? Se fosse um tempo atrás, talvez, mas não, uma voz na periferia entrou lá dentro, fez amigos e entendeu aquele momento ali, que pessoas precisam ser abraçadas, independente se é Umbanda, se é isso ou aquilo outro, independente da religião, precisa ter esse acolhimento. Então, o que vai mover o mundo a partir de agora, quer dizer que desde sempre, é o amor, né? E se podemos pregar a palavra, né? Transmitir esse amor que Deus entregou para as nossas vidas com decência e ordem, cara, tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, sim, eu estava na paróquia lá, católica, e mostrando o trabalho deles. Cara, Cristo tem que ser conhecido. Cristo, ele tem que ser conhecido, é uma coisa que a gente tem aprendido. Nós não somos o super-herói de ninguém, Cristo é. Então, nós temos que mostrar Cristo para as pessoas. E quando nós mostramos Cristo para as pessoas, nós estamos dando o bem mais valioso que elas podem encontrar na sua vida. É mostrar Cristo em tudo. Em atitudes, em falas, em ações. Agora você imagina, um crente quadrado, né? Um crente quadrado, conhecendo várias formas de pregar o evangelho. Eu fui esses dias aí, ó, quem tá mandando um abraço para você aí, Wesley. Wesley é nosso brother, um amigo que Deus nos deu. Deixa eu ver ele, acho que travou ali. Vê se travou aí. Travou.
Aqui tá normal. Pausou. Hum? Pausou. Deixa eu encerrar aqui e começar de novo então. O que você vai botar? Já mandou um abraço para ele aí. Engraçado. Gosto dele, viu? O Wesley é o repórter. Repórter oficial. E agora é chefe de cozinha, viu? Chefe de cozinha. Não, ele já era chefe de cozinha antes. É? Fala aí um pouquinho desse cara aí. O chefe de cozinha. Repórter agora aí do oficial, né, do Sol Portal Sol Nascente. Nascente. Rapaz, ano passado ele levou 200 hambúrguer artesanais lá pro Retiro. Não, mas eu tô nem Acredita? querendo papo com ele, não. Ele levou, mas não me chamou, tá vendo aí, ó? E já... Ah, não, Wesley, tinha que ter levado um homem, Wesley. Não, mas isso aí nem amigo, não. Vou te falar, viu? Um cheiro, moleque. Tamo junto. Então, ó, Deus tá fazendo eu enxergar algumas formas de pregar o evangelho. Esses dias aí, eu fui lá no batismo dele, no batismo do Wesley, né? Cheguei lá só motoqueiro, meu irmão. Só motoqueiro dentro da igreja lá, entendeu? Botaram uma moto lá dentro lá. E, cara, e quando você vai ver aqueles caras lá que parecem os roqueirão e tal, o cara pregando a palavra, meu irmão, eu vou te falar, bicho. Então, assim, quem vê cara não vê o coração, né? A forma que eles estão fazendo de levar o evangelho, fala pra mim aí, como é que é o nome mesmo aí, ô Wesley? Motoclube, é? Essa semana eu vou catar meus hambúrguer aí, viu? Me leva no dia. Me leva. Deixa eu ver se ele fala aqui. Se é o motoclube. Eu acho que é motoclube. Então, assim, tem várias formas a gente pregar o evangelho e enxergar que podemos alcançar vidas, famílias. Tô água aí. Tinha até esquecido. O papo tá bom. E como é que você vê, enxerga? Tem a xícara aí também. Deixa eu nem ver. Vou botar aqui na próxima vez na xícara. Olha. Então, cara, a palavra nunca muda. Isso a gente tem que estar ciente. Motoclube Mundial de Missões. Aí, Motoclube Mundial de Missões. Abraço aí pra essa galera. Um abraço. O evangelho a gente tem que entender que nunca muda. O evangelho, ele é eficiente, eficaz, desde os rudimentos da história até os dias atuais. Mas as maneiras de comunicar o evangelho, elas vêm mudando de acordo com o tempo. Quem diria que um dia, quando a internet ficou mais acessível aqui no Brasil, que hoje ela seria uma grande plataforma para a pregação do evangelho? Ninguém falava isso anos atrás. Então, assim, o tempo determina o modo. É como Salomão fala, que o tempo determina o modo. Então, o tempo que nós estamos vai determinar o modo que nós iremos anunciar a palavra de Deus. Mas a palavra tem que ser anunciada. As escrituras têm que ser anunciadas. Agora, a maneira é multiforme. São inúmeras maneiras de anunciar a palavra de Deus. São inúmeras maneiras. E nós temos que nos adequar ao tempo para poder alcançar cada vez mais pessoas através do Evangelho de Cristo. E de onde é que surgiu esse nome aí, Igreja Sem Paredes? Rapaz, isso é uma treta. Nós começamos como Metanoia. Isso ali nos meados... Metanoia? Nos meados de 2016. Metanoia significa mudança de mente e também a mesma palavra usada para arrependimento, né? Aí daqui a pouco foi crescendo um pouco,
Aí numa época colocamos Igreja Sem Portas. Rapaz, se gerou uma treta, porque depois a gente não pôde mais usar o nome. Uma colega nossa ficou até ressentida na época, né? Aí nós pegou... Ah, cara, mas esse nome ficou interessante. Então, já sei, vamos botar Igreja Sem Paredes. Não vai ser Igreja Sem Portas, mas vai ser Igreja Sem Paredes agora. E no começo esse nome também gerou uma polêmica, porque o pessoal pensou que a gente queria derrubar as paredes das igrejas, né? Queria tacar bomba na parede das igrejas. E no começo, queria mesmo. Era imaturo. A gente ficava revoltado com algumas coisas, algumas situações. Mas hoje nós, mais maduros, né? Amadurecemos e entendemos, né, que a igreja ela é parte primordial da missão. Cristo morreu pela igreja. Cristo se doou pela igreja. E se a gente derrubasse as paredes da igreja, quando nós resgatasse o povo fosse ressocializado, transformado na casa de recuperação, quisesse congregar, ia congregar onde? Exatamente. Então, assim, aí o nome aí foi ganhando a identidade. Aí quando as pessoas perguntam, nós sempre falamos, né? Não, irmãos, é porque a obra está sendo feita fora das quatro paredes. Viúvas estão sendo alcançados, órfãos estão sendo alcançados, famílias em situação de risco e vulnerabilidade alimentar estão sendo alcançadas, estão sendo assistidas. Falando isso, eu vou mandar um abraço aqui para um amigo nosso aqui, Dr. Maciel, sempre tem nos abençoado muito com inúmeras cestas básicas, cara. Na época da pandemia foram quase 1.000. É mesmo? Mês passado a gente entregamos 50 aí. Esse mês aí já tá falando para mim achar um local aí para fazermos, né, uma ação para 100 cestas básicas. Então um abraço aí, viu, meu amigo? E obrigado por tudo. Sou grato. É pastor ele? Pastor. Um abraço, pastor. Cara, mandar aí um abraço também para um cara que tá fazendo aí a diferença aí. Tá saindo rango. Fica lá em Água Quente. É um cara abençoado aí. Ele fez um cardápio voltado para pessoas aí com autismo, né? Então, você chega lá, a pessoa monta o hambúrguer. Então, assim, o autista ele vai montar o hambúrguer do jeito que ele quiser. O que ele deixar de fora, eles não colocam. Então, assim, glória a Deus. É um negócio bem diferenciado que ele está fazendo ali. A melhor hamburgueria ali de Água Quente região é desse mano aí. Um abraço. Tá saindo o rango. É o melhor, hein? E vamos aí, em Água Quente. Sexta-feira eu vou estar por aí. E bora pro retiro com a gente também. Bora. É cristão. Só cola. Ó, você saber mais sobre esse retiro, o pastor Fábio vai fazer aí para pessoas com situação, né, de rua, em situação de rua, né, os vulneráveis. Então vai ter um retiro, que dia que vai ser? Dia 17, 18 e 19 de julho, mês 7. Tá perto. Tá perto. E assim, tô criando conexões aí e em breve, né, eu vou pedir essa galera para ajudar também. Amém. Né, na nossa correria aí, porque isso aí vai ser uma correria, cara, gigantesca para você abençoar as 100 famílias, né? Então, assim, já está recebendo doações? Como é que é? Sim, já estamos recebendo doações. No início aí do próximo mês aí já vamos estar montando um grupo aí para quem quiser participar. Tem as nossas redes sociais aí para entrar em contato por enquanto, né? Quem quiser saber da nossa lista, daquilo que será usado no retiro, nós estaremos ali disponibilizando ela, é só nos chamar lá. Temos lá o Instagram lá, né? @Igreja Sem Paredes ISP. É só dar um oi lá. Quem quiser ajudar, quem quiser participar conosco lá os 3 dias, podem ir também. Se não tiver dormitório para todo mundo, se não tiver chalé para todo mundo, nós levamos barraca, vamos dar um jeito, dorme nos carros. Mas o importante é ir participar. Não paga nada, nem a população em situação de rua, nem quem quiser ir estar lá conosco esses 3 dias. O retiro ele é totalmente gratuito. Amém? E é o que? O intuito é espiritual, né? Sim. É tratar a alma, é você se sentir mais humano também. Se você não pode ir no retiro, ajude essa galera aqui com cesta básica,
né, ajude também com aluguel da chácara lá, com deslocamento. A expectativa é o quê? 100 moradores? Eu retiro para 100 pessoas. Para 100 pessoas Sim. em situação de rua. Aí, Fora os outros que vai? Nós temos que botar 20 de casa de recuperação, né, para ir se habituando com eles, né? Uhum. Para eles falarem como é que é a casa de recuperação, como é que é o processo da casa de recuperação. Nós estamos querendo trabalhar com 80 em situações de rua. A gente fala assim, né? Mas nós vamos trabalhando de acordo com a doação. E se deixar você ir lá captar essa galera, vai vir só 80? Cara, o pessoal fica brigando comigo lá da cozinha, o pessoal lá da chácara fica cuidando da logística, sempre brigam comigo, né? Porque sempre eu levo um pouquinho a mais. Só que, como nós conversamos, né, fizemos reunião, porque o retiro começa bem antes, nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que nós arrecadamos. Porque nós gostamos de servir eles lá com excelência. Sábado eles têm um churrasco lá no almoço, de noite aquilo que eles mais pedem na rua, né, à noite, fast food. Então tem a noite do fast food, lá sempre à noite. Já vai botar o Wesley aí pra doar os hambúrguer aí, como é que é? Rapaz, ano passado ele fez uma correria grande, mano. É mesmo? Vamos ver se dá certo, hein, Wesley? A correria esse ano aí, ó. Brasão Hamburgueria, Hamburgueria, né? Brasão. Hamburgueria Brasão. E tá saindo rango aí também, ó. Se quiser doar uns hambúrguerzinhos aí pra nós. E quem quiser colar aí, ó, quiser estar junto conosco, é bem-vindo, é só colar. Só que assim, cara, se a gente conseguir donativos, mantimentos para mais, a gente trabalha com mais. Então, assim, quando é que você vai saber, né, de fato, quantas pessoas poderão ir? Uma semana antes. Uma semana antes? Então, tem muito tempo ainda para arrecadar. Aí no dia eu sempre quebro, né? Sempre eu levo mais. Não, mas a ideia é essa. A ideia eu não Quanto consigo, mais gente impactar, melhor é. Só para você ter ideia, do ano passado, tem um rapaz que eu já levei ele nos 4. Ele vai pra casa de recuperação, ele fica um tempo e sai. Ele fica bem ali na 3. Aí ele me viu lá, tá vendo o pastor Jonatas numa noite lá evangelizando. Aí o pastor Jonatas, ei, Fábio, vai levar o negão? Eu falei, não, esse negão não leva mais não quero nem ideia. Só vai pra comer. Aí ele, eu sei que vocês vão sair lá da igreja do pastor Marcondes, eu sei que vocês vão passar ali. Eu falei, mas não vou te levar não. Essa vai até o caminho? Aí eu chego lá às 7 horas da manhã, o cara tá deitado lá me esperando. Aí tem como eu não levar ele? Não tem não. Aí eu levo, cara. Eu levo. E o pessoal já fica na expectativa? Já. Mano? Pra você ter ideia, tem a galera que foi pro retiro, foi pra casa de recuperação, não conseguiu se habituar, continua em situação de rua, quando tá perto do retiro, eles evangelizam pra gente. Que mesmo? Loucura. Quando a gente chega, tem hora que a gente chega no local e o cara já tá falando assim, pastor, passa ali que fulano falou que já tem uns 15 lá com ele. Cara, então, deixa eu te falar bem aqui. Então não tem essa possibilidade de falar assim, poxa, esse ano eu não vou fazer. Não tem essa possibilidade, né? Não, porque já criam essa expectativa, sim. Já tem o quê? 10 anos? Desde 2017 fazendo. Aí fazemos 2 por ano, né? Aí teve que parar na pandemia. Foi um período que eu fiquei doido, fiquei louco na cabeça. Porque aí nós tivemos que parar em 20, né? E voltar em 22. Aí, se não fosse a pandemia, a gente estava indo no 15º, 16º. Caraca. Aí a pandemia que nos segurou um pouco, né? Só que é o seguinte, cara, eu vejo assim a necessidade do ano que vem já começar a se preparar bem antes, arrecadar, ou a gente começar a batalhar por um lugar, é aquilo que eu estava falando, né? Pode ser Águas Lindas, Santo Antônio, eu estou vendo aí um lugar próprio, né, da Igreja Sem Paredes, poder estar desenvolvendo isso aí durante todo o ano. Cara, se eu tenho um espaço, tipo assim, eu tenho uma chácara, é igreja, é casa de recuperação, é asilo, é orfanato. É minha vida, mano, isso. Não, vamos correr atrás disso aí, velho. E assim, essas parcerias que eu tô conseguindo aí, fazendo amigos, né? E a galera tá enxergando que eu não estou fazendo isso, é igual assim, eu me aproximei de vocês, não é com um interesse. É com o interesse de ajudar. E tá todo mundo vendo, né, que eu tô fazendo isso de verdade. A minha amizade com todas essas pessoas
todos os lugares que eu estou passando, fazendo um material, uma matéria, eu estou fazendo amigos, né? Porque a galera entende que é assim, é de coração, é de verdade. Então, uma voz na periferia tem que dar voz também para essa galera em situação vulnerável. E vamos correr atrás, Amém. né? Vamos correr atrás para essa galera ter um lugar para que eles chamem também de lugar deles, né? Um lugar que possa acolher essa galera e de verdade, para que haja uma transformação ali. Pessoas se levantando para transformar vidas. Não que isso não seja feito nas casas de recuperação, mas que essa seja um diferencial, um complemento. Sim. Todas as vezes que eu fico lá com o pastor Marcondes, lá conversando com ele, eu falo para ele, cara, eu já tenho mentalizado o que eu vou pegar aqui dessa casa que deu certo, o que eu vou pegar daquela casa que deu certo, o que eu vou pegar daquela casa que deu certo. Eu tenho anotações, cara. É mesmo? Tenho anotações e, assim, é um sonho. Eu até brinco direto com a minha esposa, com a galera lá que congrega comigo em Águas Lindas. Eu falo, cara, o meu plano, o meu sonho não era nem abrir uma igreja. Porque eu acredito que igreja não abre, né? A igreja nasce. Não era nem ser pastor da igreja, eu queria era um orfanato, uma igreja dentro de um orfanato. Eu sonhava com isso, né? Assim, porque eu não quero, cara, igreja luxuosa, eu não quero ser pastor de uma igreja grande, eu não quero ser pastor de uma igreja luxuosa, eu não quero ser pastor de uma igreja megalomaníaca. Eu quero alcançar pessoas, cara. Um pastor da oportunidade. Eu quero isso, eu quero ser um pastor que sai, cara. Eu não quero ficar acomodado nas cadeiras. É aquele pastor do ir de pregar o evangelho. Cara, é campo, é um missionário. Eu quero. É rua, é campo, missionário, é rua, é viaduto, é um dos meus sonhos, que eu sonho, mas eu até hoje ainda não consegui fechar um prostíbulo para fazer um culto lá dentro. É o meu sonho. Eu não consegui ainda porque todas as vezes que a gente vai até a pessoa responsável, eles querem cobrar da gente, né? Sério, porque eles pegam e falam, se vocês fizerem aqui fazer um culto e o culto for abençoado, vocês vão fechar o meu negócio. Então assim, aí eu falo, cara, um domingo de manhã, umas 4 horas, aí os caras querem 2.000, 3.000. Que eles falam, né? Porque tu tá pedindo permissão para quebrar o negócio deles. Mas eu acredito que uma hora, eu acredito que um dia ainda eu vou conseguir fazer esse culto dentro do prostíbulo. Eu vou fechar um prostíbulo ainda, fazer um culto lá e mostrar para aquelas mulheres que existe, que elas conhecem o sexo sem amor, né? Eu quero apresentar para elas o amor sem sexo, cara. E assim, mostrar que existe um amor maior do que isso tudo. E que existe um prazer que a alma delas podem se deleitar, que é conhecer a Cristo verdadeiramente. Não é sobre ter a informação de quem é Jesus. É conhecer Ele verdadeiramente. E é outra coisa também, que já tenho tudo anotado, já tenho tudo programado. Como uma época... Como quebrar um prostíbulo, fazer cultos. No começo da minha vida cristã, nós evangelizávamos muito ali no centro de Taguatinga, ali onde tem diversas garotas de programa. Eu conheci 2, assim, de passar, sabe? E na época saiu aquele jornalzinho. Você lembra daquele jornalzinho que só passava morte? O Jornal do Sangue, o pessoal chamava, né? Cara, e tipo assim, todo dia eu passava lá, 8 da manhã, era a hora que elas, eu acho que estavam indo dormir, alguma coisa, ficavam na escadinha ali, perto da Discodil. Cara, e eu me deparava com 2 ali, elas me davam bom dia e tudo e tal. Cara, aí tipo assim, eu passei, acho que foi uns 2 dias e não vi aquelas mulheres ali, né? E já eram de idade. Aí eu fui, o cara deixou na minha mesa o jornalzinho. Aí quando eu olhei lá, eram as 2 que os caras tinham tirado a vida na madrugada. Cara, é complicado, é triste. E a gente tem, Peterson, que ser luz mesmo lá fora, cara, porque
Todas as vezes que eu vejo notícias assim, todas as vezes que eu vejo esse tipo de notícia, eu carrego algo comigo. Eu não vou terceirizar isso para outras pessoas, eu carrego isso para mim. Todas as vezes que eu vejo essas notícias, ou quando eu chego no lugar ali tem um óbito, eu falo, cara, a igreja chegou atrasada, eu me atrasei. E eu peço perdão pros familiares, eu peço perdão pros amigos, eu falo, cara, me perdoe, porque eu cheguei atrasado. A igreja se atrasou e eu fui o responsável. E eu tenho isso comigo, eu carrego isso comigo. De querer estar, cara. Aonde tem que estar, aonde a igreja tem que estar, aonde o pastor tem que estar, aonde o cristão tem que estar. E não é só dentro da igreja, não é como o nosso projeto fala, né, Igreja Sem Paredes, não é só ali no banco, não é só ali dentro das paredes, não é só ali. E tem uma frase que eu gosto muito, é que o barco ancorado no porto, ele está seguro. Ele não foi criado para aquilo. Exatamente. É igual a igreja com as paredes. Ela está segura ali, mas não foi criada para aquilo. O próprio nome no original, no grego fala, né? Eclesia, sair para fora. É sair para fora, é a reunião do lado de fora. Para trazer aqueles que estão lá fora para dentro. E nós temos que fazer isso. É sobre isso, pregar o evangelho mesmo, verdadeiramente, né? Nos 4 cantos aí, porque tem vidas aí precisando. Então, assim, para a gente encerrar, mano, velho, vamos falar um pouquinho mais do seu projeto. A expectativa agora em 2026, vamos falar agora do seu projeto, né? Do retiro que vai ter. Então, fala para essa galera aí, o que estamos falando, né? Vai acontecer o quê, aonde, por quê? Galera, o retiro ali, né, em julho agora, 17, 18 e 19 do mês 7, na chácara Recanto da Mando. A dona Patrícia, ela sempre bem flexível com a gente também, a dona da chácara, que aluga pra gente, sempre faz um preço mais em conta para nós. Como foi dito, o retiro ele é gratuito, mas ele não é de graça. Há gastos. E amigos próximos, somos nós ajuntando daqui, ajuntando dali, contando com doações para ele ser realizado. E ele vai acontecer ali em Braslândia, uma vez mais, na Recanto da Mando. Esses 3 dias lá. Quinta-feira já estaremos lá arrumando tudo, já instalando som, já deixando as compras, deixando os mantimentos. Uma galera já vai dormir lá, já vai ficar lá uma galera. Sexta-feira cedo já sai uma turma para o evangelismo, já chega uma galera lá para o corte de cabelo, já fica uma galera na chácara fazendo um café, fazendo almoço para aqueles que vão chegar primeiro, separando as roupas, separando os kits de higiene pessoal, separando as sandálias, os calçados. E outra equipe, como já foi dito, ali na rua, evangelizando, ali na linha de frente mesmo, levando essas pessoas para lá, evangelizando elas, explicando o que vai acontecer, convencendo elas. E nossa expectativa está lá em cima para esses 3 dias, para esse retiro aí, sexta à noite. Começa mesmo o retiro mesmo, sexta. Para a gente começa na semana Na verdade, para a gente já começou, né? Começa meses atrás. A gente nem tá dormindo, né? Orando, correndo atrás das coisas. E assim... E ali, né, oficialmente, vamos dizer assim, fora dos bastidores, em público ali, vai começar sexta-feira, né, 8 horas ali, a primeira pregação, o primeiro momento de louvor, o primeiro momento de pregação. Sábado, para mim, é o melhor dia, que nós chamamos de devolução de honra. Sábado tem um culto de manhã e um culto só à noite. Só que aí depois do culto de manhã, o almoço é um churrasco, cara. Depois tira um lazer. Confraternização, né? Sim, é vínculo, né? Reconstruir vínculo. Porque a maioria da galera que tá na rua, elas não tem mais vínculo com seus familiares. Eles perderam vínculo. E ali é momentos de mesa, é momentos de futebol, de ping-pong, jogar dama,
Lá tem um campo, a gente leva, né, a bola de futebol, leva a bola de vôlei, tem uma quadra de vôlei lá de areia para jogar um vôlei. É um lugar bem bonito, muito verde, muitos lugares para sentar. Vamos dar para eles aquilo que eles mais gostam. Atenção. Ouvir eles. Depois de enxergar eles na rua, de mostrar para eles que eles não são invisíveis aos olhos de todo mundo, agora nós vamos ouvir eles. Porque eu acredito piamente que mais poderoso de doar aquilo que temos, recursos, donativos, roupas, é doar aquilo que nós somos. Tempo, respeito, carinho, atenção e mostrar Cristo nesse momento para eles. E ali o sábado vai ter esse churrasco, né? Esse momento de lazer. À noite o nosso culto, eu acho lindo, porque depois ali no culto tem o momento do lava-pés, né? Lavagem de pés, cara, todo ano, cara, todo mundo já sabe o que vai acontecer, mas todo mundo se quebranta, todo mundo chora igual criança mesmo. Eu quero ver um marmanjo que chega lá e fala, eu não choro. Tá lá dentro daquela atmosfera e não chorar. E depois ali a noite, né, do fast food, e mais comunhão com eles. E domingo eles acordam, tomam um café ali da manhã. Nós temos o nosso último culto, né? Aí, nesse culto a gente sabe quem nós iremos levar para casa de recuperação e quem vai voltar para o mesmo lugar, infelizmente. E depois o almoço e a gente começa a correria. Porque aí tem outra correria. Porque aí é nos carros particulares, é em ônibus, é na Kombi ou na van. Quem não quiser ir, vamos deixar nos mesmos lugares onde pegamos eles. E os que quiserem ir para a casa de recuperação vão junto com a galera da casa de recuperação. E ali, já sai dali, já volta sai junto. Dali, já volta junto. E aí na segunda, nós já temos que estar nas casas de recuperação fazendo teste, tirando nota consta deles também, né? Porque é a regra da casa, imposta Sim. pela casa, é o conceito da casa, nós não passamos por cima. Sim. E dali a gente já pega os telefones também dos familiares, já vamos atrás dos familiares. Não acaba no domingo não, mano. Então a correria começa pós-retiro. Aí na semana mesmo a galera pegou o nosso número, pegou o nosso cartãozinho, o nosso número, que não quis ir para casa naquele momento, ficou em dúvida. Pastor, arruma uma casa para mim, a gente já vai até eles também, já começa a levar para as casas de recuperação também. Então assim, cara, depois do retiro é uns 10, 15 dias ainda de correria. Cara, massa, hein, velho? Então, cara, é um projeto assim impactante, que as pessoas elas precisam ter ciência do que a Igreja Sem Paredes está fazendo há 9 anos, né? Isso. Que são 9 retiros aí, 9 anos nessa correria aí. Então, assim, vou ficar muito feliz em participar, em poder ajudar de alguma forma e contar com o apoio e a ajuda de vocês aí. Quem puder ajudar a Igreja Sem Paredes, entrar em contato diretamente com o pastor Fábio para poder ajudar, né? E entender também, porque a correria deles começaram 1 ano antes, tem o retiro, e pós-retiro, aí que começa a guerra, a luta espiritual, que é para poder levar esses caras aí, essas mulheres, para uma habilitação para que possam voltar para o seu lar. Mas olha só o interessante que eles fazem. Primeiro faz o acolhimento, para que ela possa entender, né? Cara, recalcular a rota, dar aquele abraço, falar assim, ó, a sua família existe lá e pode te abraçar dessa forma aqui. Então vocês fazem isso, traz essa pessoa sem perspectiva nenhuma de volta, né? De volta a si e falar, opa, eu era alguém, eu posso ser alguém ainda. Posso voltar a ser o que eu era. Exatamente. Aí essa pessoa se sente apta a voltar para a família depois de um período ali no centro de recuperação, né? Isso, tem uns períodos de tratamento, né? 3, 6, 9 meses, alguns até 1 ano ou mais, até se desintoxicar mesmo, até se ressocializar.
está apto, né, voltar para a sociedade, voltar para a família. E a família também tem que ser evangelizada, porque a família foi denegrida, a família pode ter sido defraudada, a família foi agredida, a família está machucada. E é uma parte bem difícil também evangelizar a família, fazer a ponte com a família. Falar assim, mudou, quer um acolhimento, vocês podem. Cara, é difícil, né? É uma situação muito complicada, né? Aí é só Cristo, cara. Cara, Aí é só Deus. Para recriar esse vínculo, aí é só Deus. Mostrar o que a droga faz, né, cara? Sim. Ela deixa um rastro que para essa pessoa, cara, independente. Agora há pouco saiu daqui o chefe, né? Hoje ele é chefe renomado aí, tem uma churrascaria ali atrás da Super Adega. Ele passou um período, né, no crack, na Cracolândia, em São Paulo, aí veio para cá. Só que ele colhe ainda frutos daquilo que ele ainda plantou. Então hoje ele mudou. 10 anos depois, só que a família ainda está machucada. Tem irmãos que não falam com ele. Cracolândia é puxada, eu já fui lá, viu? Cara, é complicado. Então, assim, a droga, ela deixa um rastro, né, que não consegue apagar, consegue amenizar. Você reconhece o seu erro, você quer mudar, quer melhorar, mas tem família que está tão machucada que não consegue, né, cara? É aquilo, né? Um escravo alforriado, vamos voltar um pouco lá no tempo, você vai ver nas costas dele a marca. E assim é com adicto. Você vai ver as marcas, mesmo ele tendo sido liberto, você vai ver as marcas físicas, emocionais e familiares, infelizmente. A minha filha, desde quando estava no ventre da minha esposa, ela já foi para o retiro. No ventre. E ela nasceu no período pandêmico. Depois, quando voltamos a fazer com 3 anos, estava indo. Os meninos mesmo da equipe, os que têm filhos, nós ficamos vendo as fotos dos primeiros retiros, os meninos tudo pequenos, os meninos tudo grandes servindo com a gente. Todos vão. E isso que eu acho lindo lá. E isso chama muita atenção deles. Fala, cara, vocês deixam os filhos de vocês aqui com a gente. Participa todo mundo. Confiança ali, confiança, né? Mostra para eles que, cara, eles são muito bem-vindos. Sim. E ali dentro, cara, são bastante respeitosos. Ali dentro são bastante... ficam na deles, respeitam bastante. É claro que tem um momento de abstinência, mas é controlável também. Nós temos a equipe também que fica fazendo a vigilância. Temos os sentinelas. Tem a Letícia, que é a farmacêutica, tá lá. Nós levamos os remédios. Eu mesmo tenho um curso de socorrista, brigadista, tem pessoas lá que são técnicas de enfermagem, tem um Alessandro, pastor Alessandro, que é enfermeiro. Então, assim, a equipe, então, ela está toda já preparada mesmo para receber eles. Cara, isso é muito lindo, né, velho? Um trabalho como esse aí. Então, assim, deixa eu ver o que o Wesley tá falando aqui. Vai doar os hambúrgueres? Vai fazer um bolão aí bem maior, né, que é para dar para todo mundo. E ele fez aí, ó, depois do retiro que ele fez aí, ele fez Deus usou para orar e tirar uma pessoa aí da situação de rua. É verdade, ele conseguiu um emprego, uma casa para 2. Um saiu mesmo, um tá aí firmou até hoje, 1 ano. É mesmo? Ele e a esposa dele, a Judéia, né? Uhum. Fizeram esse corre aí, conseguiram uma casa, conseguiram um emprego. Aí só para você ver, cara, não precisa nem pra casa de recuperação, só uma oportunidade. Uma oportunidade, cara. Uma oportunidade. E um tá firme até hoje, saiu mesmo, largou, tá com a família e tudo. O outro não, né? Só que a gente não foca no que desistiu, a gente foca no que deu fruto. No que deu certo, lógico. Aí E tá aí, firmão, até hoje. É sobre isso aí, cara. Então, assim, estamos ficando por aqui. Você quer agradecer alguém?
Cara, libera o espaço aí para você agradecer e falar o que você quiser aí. Amém. Tem que agradecer aí o pastor Marcondes, né, cara, que é o cara que me ensinou, assim, os atalhos pro evangelismo, me ensinou o amor de Cristo, é meu herói na fé, é meu pastor, minha esposa, que é uma louca, que topa minhas loucuras, porque sem ela... Tem isso também, né? Cara, não é só o cara ser louco, não. Tem que ter uma louca do lado dele. Cara, tem o Elton e a Helena aí que estão lá em Portugal. A Helena tá comigo desde o começo, com a gente, né? Aí o Elton chegou depois, casaram, estão lá. Mesmo de lá, contribuem, ajudam, correm, choram conosco, pedem ajuda. Toda a equipe, né, do ISP, agradecer aí o Jontas lá para o Reino, a Roberta lá do Nossa Ação Diária, o Rafael Mendes ali do Chamas, né, Missão Urbana, o Tom ali do Missão Farol, Fatinha e o ADI ali da ONG Por Amor, a Fatinha e o ADI, todas que a gente precisa de uma casa de recuperação também, quando as que nós temos contatos não tem vaga, sempre estão se disponibilizando, sempre estão na correria. Pastor Alessandro aí também, que é um enfermeiro lá com a gente lá, que ajuda a gente muito lá com esses... Ajuda com os hospitais, né? Com os medicamentos, com os exames lá de testagem rápida. Cara, tem a Thaísa, que aí teve filhos agora durante a pandemia também. Não consegue correr mais igual ela corria antes. Ela e o esposo dela, o Bruno, correria total também na missão, os dois, ó. Então, assim, tem muita gente para agradecer. Tem a irmã Lorena aí, que tem uma loja de salgados aí, né? Sempre manda ela para casa de recuperação, sempre ajuda a gente. Eu não me esqueço, viu, que ano passado ela levou lá pro pastor tomar um café, um salgado no Retiro. Obrigado, irmã Lorena. Aí sim, ó. Então, assim, tem o nosso amigo aí, né, o pastor Maciel, o doutor Maciel, que é advogado, sempre tá ajudando a gente aí também. Cara, tem um Roger ali, que tem uma agropecuária aqui no Sol Nascente, aqui, a Agrofênix, fazer a propaganda aqui de graça, hein, Roger? Isso aí, ó. Sempre tem ajudado a gente aí, ele e a Fran. Cara, assim, se eu estiver esquecendo alguém, em nome de Jesus, me perdoa, porque muita gente, a cabeça do pastor nesses dias tá meio fraca, com tanta correria, com tanta demanda. Não, mas, ó, se ele esquecer alguém, depois ele manda aqui pra mim, eu faço um merchanzinho. Você pode mandar para mim os nomes aí, vou fazer um merchanzinho aqui, agradecendo todas essas pessoas que te ajudam aí, que estão ajudando esse projeto, que isso é importantíssimo. Olha, ó, lembrei de dois aqui, ó, que eu já ia esquecer, ó. A Gabi, cara, a família dela tem um supermercado, ajuda a gente também muito nos donativos. E a Gabi foi uma das pessoas que ajudaram a me ganhar para Cristo. Assim, ela, o esposo dela, o Thiago, que do ano passado doou as frutas, doou as coisas da salada. Pô, eles dois aí também, ó. O Daniel, que é o cara que me evangelizou mais de perto para Cristo ali. Tem uma loja de veículos, né? A Mega sempre tem ofertado, sempre tem ajudado a gente aí. Cara, e muitas igrejas, o pastor Ronivaldo ali, e o pastor Leonardo ali da Novo Tempo, o Rauri aí da Imperate. A galera assim que sempre tem, a Tamires aí, uma consultora da Mary Kay aí, que sempre, cara, essa galera aí sempre tem ajudado a gente, mano, de maneira poderosa, de maneira abundante. Dentro daquilo que eles podem, eles fazem o melhor para sempre estarem conosco. É sobre isso aí. Se tu tiver esquecido alguém, depois tu manda para mim, né? Que a gente vai fazer um merchanzinho aí. Ou então, vamos marcar um dia aí para a gente fazer um chamado, beleza? Vamos marcar um dia aí. Aí a gente faz um chamado top aí, alguma coisa assim diferente, no ambiente aí que você quiser, para a gente chamar essa galera aí para colaborar e fazer parte desse projeto, né, que está só crescendo. E a partir de agora não será mais o mesmo, cara. Vai tomar uma dimensão aí, porque as pessoas vão ter ciência daquilo que acontece. São pessoas que se levantam para ajudar pessoas, então tem que ser notado esse tipo de trabalho, né? Não só o seu, mas do Jonathan, de outras pessoas, todas essas pessoas que você citou aí, são pessoas se levantando, né, para fazer a obra, porém com dificuldades, né, que não tem condição. E justamente as pessoas que não têm condições que ajudam, que se dispõem, estão na correria, né, cara? É complicado, né? Mas Deus é lindo. E vai dar muito certo aí. Então, assim, só tenho a agradecer aí a sua presença, só tenho a agradecer o trabalho que você desenvolve, que você faz, tá de parabéns,
né? Todas essas pessoas que se dispõem a ajudar alguém é sim uma voz na periferia. Amém. E você hoje é uma voz na periferia, né? Que está ajudando essas vidas aí a ter um rumo, né? Ter um rumo na vida. Então, é muito lindo quando você recebe de graça, você recebe a Cristo e quer mostrar para todo mundo o tanto que esse Cristo é bom, né? O tanto que esse Deus é lindo. E é através desses trabalhos aí que a gente consegue transbordar a nossa alegria de ter um Deus tão lindo assim nas nossas vidas. Muito obrigado. Quero agradecer todos vocês que tiveram presente aí na nossa live aí. Todas essas pessoas que vão assistir, né? Entra, invade as redes sociais aí da Igreja Sem Paredes para que você conheça de perto esse trabalho que é desenvolvido durante todo o ano. Porém, é coroado 2 vezes no ano com um retiro para essas pessoas com situação de rua, não é isso? Isso. Então, é sobre isso aí. Conheça mais desse trabalho desenvolvido no Distrito Federal, que tem ganhado força aí no entorno e em todo o Brasil. Já, já, essa galera vai estar despontando aí, beleza? Muito obrigado, agradeço a todos aí. Fica com Deus aí, até mais. Valeu!